Eu peço que o Senhor venha mais uma vez, porque a gente sempre precisa de novo, mais uma vez, revelar Jesus aos nossos corações. Que a gente possa se apaixonar mais por Jesus, Senhor. Que a gente possa olhar para Jesus crucificado, ressurreto, e a gente possa se derreter de amor por Ele, Senhor. Só o Senhor pode revelar Jesus. E eu peço que o Senhor faça isso agora, Deus. Pede isso pessoalmente para o Espírito Santo agora. Fala para Ele: Espírito Santo, me revela Jesus. Ministra o Evangelho ao meu coração de novo. Ministra o Evangelho, Senhor, ao nosso coração de novo. Hoje. Ministra o Evangelho ao meu coração, Senhor, de novo hoje. Por favor, Deus. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu preciso ver Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando a gente vai fazer coisas assim, a gente sempre fica... Eu acho que deve ser uma experiência semelhante à do Eliel, à do meu pai. A gente sempre fica animado e tem um monte de ideia, um monte de coisas que a gente gostaria de falar, né? E você não pode falar todas elas, não tem como. Então eu estava pensando entre muitas coisas e eu tinha uma noção assim de uma direção, mas eu não tinha certeza. E aí, depois da palavra que meu pai trouxe hoje de manhã, eu falei: é isso. é isso que eu vou compartilhar. E, na verdade, se ele não tivesse falado o que ele falou, e eu fosse falar o que eu vou falar, eu teria falado o que ele falou também. porque é isso. E eu espero que você hoje, aqui e agora, depois do que aconteceu hoje de manhã, do que foi ministrado ao nosso coração hoje de manhã, eu espero muito que você entenda que o que você veio fazer aqui, você fez. Ok? Você não veio aqui escutar eu pregar. Você veio aqui adorar a Deus. E a gente tem essa coisa na nossa cultura, e ela está totalmente errada, de que... A gente ouvir, a gente ser ministrado na palavra de Deus é importante. Eu já falei disso no primeiro dia, lá no primeiro momento, eu não vou ficar me repetindo nisso. É lógico que isso é importante, mas o centro do que acontece aqui é a adoração. E a gente constrói a nossa... Eu não sei que palavra eu quero. Na nossa mente, a gente constrói uma linha de pensamento que estabelece o ensino sobre a palavra. Alguém vir aqui ensinar algo sobre Deus para a gente como centro de tudo que a gente vem fazer quando a gente se reúne como igreja. Esse não é o centro. Isso é uma parte importante. Não é o centro. O centro do que a gente vem fazer aqui é adorar. E isso é o centro de tudo o que é a nossa vida. Hoje, então, de manhã, o meu pai falou, e eu vou expressar de uma forma bem objetiva o que eu compreendo do que ele falou hoje de manhã. A nossa identidade está diretamente atrelada à intimidade, à adoração, ao desfrutar da pessoa de Deus. Veja, quando a gente fala sobre identidade, o que a gente vai falar muitas vezes? Afirmações que a gente vai fazer muitas vezes. Nós somos filhos de Deus. O que é um filho, se não uma pessoa numa posição de relacionamento? Você define a identidade do cristão a partir de uma realidade de relacionamento. Você é um filho de Deus, então você é uma pessoa num relacionamento pai-filho com Deus. Ou você vai dizer: eu sou a noiva de Cristo. Relacionamento. E esse relacionamento não é qualquer forma de relacionamento, é um relacionamento familiar, profundo, intenso. As expressões da Bíblia para isso são as dinâmicas mais
íntimas de relacionamento que uma pessoa pode ter. E é por isso que para o diabo é tão importante atacar e destruir a família. Agora, a nossa identidade está diretamente atrelada à adoração. Ok? Mas o que eu quero que você receba, que o Espírito Santo ministre, eu espero que o Espírito Santo ministre ao seu coração essa noite, é a compreensão de que a nossa missão, a gente vai usar aqui a palavra ainda mais para frente, intencionalidade. A nossa missão, ela está diretamente relacionada à adoração, tanto quanto é a nossa identidade. Por quê eu falo de Jesus para uma pessoa? Por que você tem que falar de Jesus para as pessoas? Por que a gente prega o evangelho para as pessoas? Para que fazer isso? O motivo mais elementar, mais básico, mais inicial, primário, da gente pregar o evangelho. Por que a gente prega o evangelho? A gente pode pensar, eu prego o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Não é por isso. Eu prego o evangelho porque eu tenho que amar o meu próximo. Não é por isso. Eu prego o evangelho porque Jesus mandou pregar o evangelho. Não é por isso. São todos motivos para se pregar o evangelho. Mas esse não é o motivo central, o âmago da coisa. Palavra chique para mim. Eu não falo assim. Veja, o centro. Por quê? Por que eu prego o evangelho? Eu prego o evangelho para a glória de Deus. Você deve pregar o evangelho para a glória de Deus. Eu estava compartilhando com o pessoal não pode falar mais célula, que não é mais esse o nome, do meu grupo de conexão. Eu estava compartilhando com o pessoal do meu grupo de conexão essa semana, que eu tive uma experiência legal, interessante. Eu saí com a Imani de manhã para passear, eu faço bastante isso com ela, e eu vou andando com ela, e falando de Jesus no condomínio, e orando por ela, e louvando. E eu estava lá andando com ela, e eu estava em silêncio nesse dia. E aí eu estava andando, e eu passava por outros blocos, e na medida que eu ia passando pelos blocos, eu podia escutar. Aqui, de manhã, cedinho, aqui tem alguém adorando a Deus. Aí eu ia andando, daqui a pouco eu estava passando na frente de outro bloco. Aqui tem alguém adorando a Deus. E eu ia escutando esse som, essas canções vindas dos blocos. Aí eu passei num lugar que tem um prédio, já é o condomínio vizinho, mas ele fica bem pertinho. Eu falei, naquele condomínio tem alguém adorando a Deus. Todas as pessoas no meu bloco, todas as pessoas no meu condomínio, todas as pessoas no meu bairro, todas as pessoas na minha cidade, no meu país, na terra, deveriam estar adorando a Deus. Todas as pessoas deveriam estar adorando a Deus. Esse não é um lugar aonde você chega através dos seus esforços e da sua dedicação e do seu intelecto, da sua capacidade de compreensão. Esse é um lugar onde a gente só chega quando a realidade, a mensagem do Evangelho nos marca e nos atinge com força o bastante para que a palavra de hoje de manhã ganhe forma em nós. Eu me torno um adorador, não um adorador infantil. Esse é um estágio. Todo mundo nasce. Todo mundo, em algum momento, é um adorador infantil. Mas eu avanço, eu cresço, eu amadureço, e eu me torno um adorador, não um adorador infantil, um adorador... Qual foi a palavra que você usou antes do assombro? Eu esqueci. Eu desenvolvo admiração por quem Deus é. Eu chego ao assombro com a pessoa de Deus. E então eu olho para Ele, eu olho para o que Jesus fez por mim, eu olho para o grande amor de Deus por mim.
E eu sei quem eu sou, e eu sei quem Ele é, e eu vejo Jesus, o Espírito Santo me revela o Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo. E eu digo no mais profundo do meu coração, o meu espírito grita como Eliel compartilhou com a gente. Todas as pessoas deveriam estar adorando esse Deus. Sabe, eu já ouvi as pessoas falarem assim, quando fala disso, né? Deus não é bom, Deus não é maravilhoso. Sabe quando uma coisa é tão boa e aí você quer compartilhar com todo mundo, você quer que todo mundo tenha aquilo? Mas na verdade o ponto é que Deus é tão bom que eu quero que Ele tenha todo mundo. Não é porque Deus é tão bom, então eu quero falar de Jesus para todo mundo, para que todo mundo possa experimentar o Deus que eu experimento. Deus é tão bom que se Ele quer o mundo inteiro para Ele, eu quero que Ele o tenha. Porque eu sou trazido a esse lugar de um profundo assombro e admiração pela pessoa de Deus. Só o Evangelho pode trazer isso ao nosso coração. Esse lugar de compromisso com a glória de Deus. E Deus tem me ensinado a pedir isso. Então eu digo, Senhor, eu quero viver comprometido com a sua glória. E eu estou tentando, eu estou andando, eu estou me relacionando com Ele, eu tenho buscado intimidade de Deus, eu tenho buscado um estilo de vida de obediência. Ontem eu estava falando para a Luana, a gente foi lá evangelizar no bloco e aí eu cheguei, a gente queria entrar no lugar lá que a gente não tinha entrado ainda, no parque, né? A gente não tinha entrado ainda e aí eu cheguei e eu fui até o portão e eu pedi para orar por duas meninas, elas não quiseram receber oração. E aí eu falei, bom, vou entrar então. E aí falaram para mim, você tem que entrar na fila. Eu não sabia que tinha fila. Aí eu virei e eu vi uma fila enorme. Aí eu falei, nossa, eu não vou entrar não, mas eu vou falar de Jesus para essa galera. E aí eu vi aquele pessoal todo e eu falei assim, ei gente. Aí todo mundo olhou para mim e eu falei assim, eu quero dizer para vocês que Jesus ama muito vocês. E Ele merece vocês, porque ninguém ama vocês do jeito como Jesus ama. Só Jesus deu a vida dele na cruz por cada um de vocês, mas Ele ressuscitou. E aí Deus começou a trazer coisas para mim. E eu falei, não, eu não vou falar isso para essa galera. Eu não sei o que vai acontecer. E eu saí. Porque eu estava comprometido com a minha glória. Porque o meu compromisso com a glória de Deus foi até o ponto que comprometia a minha integridade, a minha segurança, a minha aparência, a minha glória. Então eu saí. Mas eu entro na presença de Deus e eu oro e eu digo, Senhor, eu quero aprender a viver nesse lugar de compromisso com a sua glória. Tem vezes que eu faço isso. Tem vezes que eu ando e eu me jogo num lugar de compromisso com a glória de Deus, mas tem vezes que eu dou para trás. Mas eu quero crescer e eu quero avançar e eu quero amadurecer até o lugar, até o ponto onde eu viva uma vida de compromisso absoluto com a glória de Deus. E sabe o que vai acontecer quando eu chegar realmente perto desse lugar, ou quando eu chegar nesse lugar? Vão arrancar a minha cabeça. É isso que vai acontecer. Vão me matar. Eu tenho um grande amigo, meu melhor amigo, ele foi muito abençoado por Deus, Deus tem a mão sobre a cabeça desse cara, e qualquer coisa que o cara faz dá certo, é um negócio impressionante, assim. Ele fala, eu vou trabalhar com isso, ele vai lá, pá, o negócio dele explode, as coisas vão para frente e tal. E existe uma bênção de Deus sobre ele, para ele produzir riqueza. Eu não tenho isso, mas ele tem isso. E ele é o meu melhor amigo. Uma vez eu falei para ele assim, eu falei, cara, daqui a não sei quantos anos, se você ouvir... Eu sou missionário, ele sabe que eu sou missionário, obviamente, meu melhor amigo. Eu sou missionário, eu vou estar em algum lugar por aí. Daqui a tantos, não sei quantos anos, se você ouvir que eu morri,
por causa do nome de Jesus, traz a Stephanie e os meus filhos de volta e cuida da minha família. E ele fez um voto comigo, de que ele vai fazer isso pela minha família. Porque eu tenho a mais absoluta convicção de que o caminho no qual eu decidi andar só pode terminar, só pode dar num lugar onde sangue vai ser derramado. Isso é o que acontece quando a gente aprende a andar e viver num lugar de compromisso absoluto com a glória de Deus. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Então, a gente encoraja as pessoas a falarem de Jesus, a gente diz para as pessoas: ei, Jesus deixou uma missão para você e você tem que ir, e você tem que compartilhar o Evangelho e anunciar o reino de Deus e se comprometer com o projeto, com os objetivos, com os sonhos de Deus. E as pessoas vão muitas vezes olhar para um evangelista que está o tempo todo ensinando isso para elas, e elas vão falar assim: mas como eu sei que se eu for, que se eu fizer, que se eu falar, eu não vou passar vergonha, eu não vou ser atacado, eu não vou ser rejeitado, eu não vou ser tratado de forma ríspida? Você vai. Essa é a resposta. Você vai. Vai acontecer, eu te garanto, vai acontecer. As pessoas vão tirar sarro de você, elas vão te zombar, você vai passar vergonha, tem gente que vai ser agressiva com você, tem gente que vai te rejeitar. Vai acontecer. Abrace isso. Abrace isso. Em Mateus, capítulo 10, Jesus diz, para eu não ler um trecho muito grande, estou procurando aqui, pronto. Eu vou ler a partir do verso, eu vou ler a partir do 27 aqui. Mateus 10, verso 27, fala assim: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mas mesmo assim nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso não temais. Bem mais valeis do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Você vai. Vai acontecer. Se você decidir viver e andar e trilhar a sua vida num caminho de compromisso absoluto com a glória de Deus, você vai perder a sua vida. Você vai ser perseguido. E isso é uma promessa de Jesus. E só não acontece porque a gente não está vivendo em compromisso com a glória de Deus. Porque no fim, a gente ama várias coisas mais do que a Ele.
É um momento importante, no qual a igreja precisa aprender e ela precisa entender que a perseguição, ela tem um valor fundamental na vida cristã. Ela tem um lugar de importância fundamental na vida cristã. E a gente não tem como chegar a um discipulado completo e a uma verdadeira semelhança completa de Cristo, sem que a gente sofra perseguições. E isso é importante. Isso é importante. Você passar vergonha é importante. Entende? É importante. Ah, como eu sei que não vai acontecer? Vai acontecer. Tem que acontecer. Precisa ser assim, para que você seja como Jesus. Se você não abraça isso, você nunca vai ser como Jesus, que foi pendurado nu na cruz, na presença de todos. E se você não for caluniado, e se você não sofrer oposição, e se não te atacarem por causa da justiça, você não vai chegar à semelhança de Jesus. Isso, a perseguição, ela tem um papel fundamental na vida cristã. É por isso que quando Jesus conta a sua parábola sobre os solos, ele diz que algumas das sementes caíram num solo rochoso, e elas não criaram raízes profundas. Então, quando o sol veio, ele queimou a planta, e porque ela não tinha raízes profundas, ela secou e morreu. E aí depois, quando ele vai explicar a parábola, ele fala, esse solo representa o coração das pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e recebem logo essa mensagem com alegria, mas porque elas não criam raízes profundas de intimidade. Quando vêm as perseguições e os desconfortos, não é essa palavra que eu queria, mas é nesse sentido, as perseguições e os desconfortos por causa da palavra, ela logo abandona aquilo que ela recebeu. Agora veja, Jesus é muito inteligente. Ele está falando com um monte de pessoas que trabalham com isso, que entendem desse tipo de coisa, que vivem numa cultura diferente da nossa, uma cultura muito mais rural do que a nossa. E se até a gente sabe disso, muito mais eles sabem quando eles escutam sol, planta precisa de sol. Uma planta, para que ela tenha os seus nutrientes, para que ela possa absorver os nutrientes necessários e ela cresça forte, ela se desenvolva, ela chegue até onde ela tem que chegar, ela precisa de sol. Mas se ela não tiver raízes profundas, o sol vai destruir a planta. Quando as suas raízes são profundas e ela puxa a água, ela busca a água do lugar correto, água boa para ela, água em abundância para ela. Então o sol vem e ele passa, e ele vem e ele passa, e ele fortalece, ele nutre aquela planta. Então a perseguição, ela tem um valor central na vida cristã. E você não pode ser um cristão plenamente nutrido e saudável sem que você abrace a perseguição. Não tem como chegar nessa nutrição plena, nessa semelhança de Cristo, enquanto eu ainda olho para as circunstâncias ao meu redor, para aquilo que Jesus mandou eu fazer, e eu falo, eu acho que eu não vou, porque vai que acontece de eu ser perseguido. Vai que acontece de eu ser afrontado, de eu ser confrontado, de eu ser atacado. É melhor eu não ir. Eu não vou chegar na semelhança de Cristo. Eu preciso acolher e abraçar a perseguição e o sofrimento de Jesus. O cálice de Jesus é um cálice de alegria e de sofrimento. Hebreus nos diz que, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz.
Então a pergunta que você precisa fazer, diante da missão que Jesus deixou para você, não é: mas e se eu for perseguido? Você vai ser perseguido. A pergunta que você tem que fazer é: vale a pena? Vale? Aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. Sabe qual é o custo de ser um discípulo de Jesus? Eu vou usar a frase de uma pessoa que me ensina bastante. Sabe qual é o custo de ser um discípulo de Jesus? Não é muito alto. Custa tudo. Custa tudo. Mas não é muito alto. Quando você é capaz de olhar para Jesus e enxergar tudo que você tem nele, não é muito alto. Quando você consegue depositar fé nas promessas de Deus, de que um dia o nosso Rei vem. Eu canto uma música, muitas vezes com a Imani, tem uma parte que o cara começa a cantar espontaneamente e ele começa a cantar assim: o Rei está vindo, o Rei está vindo, o Rei está vindo. E eu canto com a Imani e eu falo para ela: o nosso Rei está vindo. Ele está vindo. Ele vem, filha. Ele é poderoso. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele é glorioso. Ele é santo. Não existe nada que fuja à sua autoridade, ao seu poder. E Ele vem para a gente, filha. Ele vem. O Rei está vindo. Certa vez eu ouvi um testemunho. Era um livro só de testemunhos sobre histórias de mártires. É um livro bem pesado. Mas eu li um testemunho nesse livro sobre uma mulher que foi, por causa do nome de Jesus, ela foi levada à presença de uma autoridade, junto com o filho dela, de 12 anos de idade. E o governante daquela região disse para ela: nega o nome de Jesus. Porque ele estava confrontando um cara que estava lá como missionário. E o cara falou: você pode, eu não fiz nada, não tem nada a ver comigo. Você pode perguntar para qualquer um deles, você pode fazer o que você quiser com eles, eles não vão negar o nome de Jesus porque eles viram Jesus. E ele manda chamar essa mulher e o filho dela. E as autoridades trazem ela. E o cara fala para a mulher: nega o nome de Jesus. E ela fala: eu não posso fazer isso. E aí ele pega esse menino e ele começa a torturar o garoto. E o garoto, que está de 12 anos de idade, que está sendo torturado por causa do nome de Jesus, começa a cantar louvores a Jesus. E o texto, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não vale a pena, ok? Mas essa parte é importante. O texto diz que num certo ponto dessa atrocidade, eles começam a escalpelar o menino. E enquanto eles estão escalpelando esse menino, ele sente sede e ele pede água. E o texto, o testemunho, né? O registro histórico diz que esse foi o único momento no qual a mãe dele parou de louvar. E ela virou para ele e falou assim: filho, não reclama. Porque agora eles estão escalpelando você, mas daqui a poucos minutos Jesus vai colocar uma coroa de glória na sua cabeça. Eles acreditam no céu. Eles acreditam no céu. Será que vale a pena morrer por Jesus? Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Sabe, para eles não era difícil entender o que estava sendo dito. Qualquer pessoa naquele contexto histórico sabia claramente o que significa cruz. Cruz não é um pingentinho bonitinho para você usar no seu peito. Para eles, cruz só significava uma coisa: morte.
E não era qualquer tipo de morte, era o pior tipo de morte. Tem um cara que eu não sei quem é mais, que fala assim, e eu gosto muito dessa frase, ele diz assim: pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Esse deveria ser o sonho, o propósito máximo, o objetivo supremo de vida de qualquer cristão, de qualquer discípulo de Jesus. Eu vou viver a minha vida comprometido com a glória de Deus, eu vou pregar o evangelho a toda criatura, e enquanto eu viver, por onde eu passar, pessoas vão glorificar a Deus, eu vou morrer por causa do nome de Jesus, e ninguém mais vai saber quem eu sou, mas as pessoas vão estar adorando a Deus. Pregue o evangelho, morra e seja esquecido. É para isso que a gente está aqui. Esse é o objetivo. Então, e se? E se eu for de volta para o meu contexto e Deus me falar para compartilhar o evangelho com uma pessoa? E se isso gerar problemas para mim? E se ela começar a ter resistência comigo? E se eu perder o meu emprego por causa disso? E se o meu professor começar a me perseguir e me atacar por causa disso? Eu começar a ter problemas com ele? E se eu for até essa pessoa no meio da rua e ela me agredir por causa do nome de Jesus? Que seja, abrace o sofrimento de Jesus. Porque esse é o discipulado. Pensar o que Jesus pensa, falar o que Jesus fala, fazer o que Jesus faz. Jesus pregou o evangelho. Jesus pregou o evangelho. Jesus curou os doentes. Jesus ressuscitou mortos. Jesus expulsou demônios. Você faz essas coisas? Você faz. Se Jesus fez, você faz. Se você é discípulo, você faz aquilo que Jesus faz. Jesus foi zombado. Contaram mentiras sobre ele. Ele foi acusado injustamente. Ele apanhou. Ameaçaram ele de morte. Mataram ele. Você faz essas coisas? Fazer o que Jesus faz. Isso é discipulado. Nós deveríamos estar morrendo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Hoje teve uma brincadeira lá em casa. Aí eu falei da frase que meu pai usou de manhã, né, do Tozer. Eu falei, olha, depois da frase que você usou desse cara, eu estou tranquilo para pregar. Eu sou um docinho, eu sou um amor de pessoa. O cara rasgou o verbo ali. Agora meu coração ficou até aliviado. E aí a Fran brincou comigo, fez piada comigo falando assim, a diferença é que ele já morreu, né? Ninguém vai brigar com ele, ninguém vai... Aí o Reise falou, ainda podem matar você. Aí eu falei, não podem. Eu já morri. Você entende isso? Você já morreu. Você já entregou a sua vida para Jesus? Se você entregou a sua vida para Jesus, você morreu. Você está morto. Você está morto. Baseado nessa convicção e nessa confiança, um dia eu estava andando na rua, eu vi uns 4 caras sentados do outro lado da rua numa mureta, eu atravessei a rua para falar de Jesus para eles. Eu cheguei para eles, eu estava bem, sei lá, naquela época, o Yuri sabe que nessa época ele andou bastante comigo. Eu estava bem sangue nos olhos, assim, não sei outra expressão para dizer isso. Eu cheguei para eles e falei assim, ei, eu quero dizer para vocês que todos vocês precisam de Jesus. Não existe nenhum outro nome pelo qual é possível que o ser humano seja salvo além do nome de Jesus. Ele deu a vida dele na cruz por vocês, porque ele ama vocês, mas ele ressuscitou e ele está vivo hoje. Cada um de vocês precisa entregar a vida para Jesus.
E hoje é o dia oportuno da sua salvação. Então eu quero encorajar você, que você, se você ainda não fez, você faça isso hoje. Porque você não sabe quanto tempo você tem. E aí eu virei para um dos 4 caras e eu falei assim, você já entregou sua vida para Jesus? Ele falou, já. Aí eu olhei para o outro e falei, você já entregou sua vida para Jesus? Ele falou, já. Aí eu olhei para o terceiro cara, você já entregou sua vida para Jesus? Ele falou, eu não tenho que te dar satisfação do que acontece na minha vida, não. Eu olhei para ele e falei assim, você acha que eu tenho medo de você? Você sabe quem eu sou? Eu sou um mensageiro. Você está louco, você está brigando com um cara que está entregando a minha carta. O seu problema não é comigo, é com ele. Se você não gosta de mim, se você não gosta do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, isso não muda nada na tua condição diante de Deus. Aí ele ficou bravo, resmungando lá, eu fui para o outro. Você já entregou sua vida para Jesus? Nós já estamos mortos. E a nossa vida, Paulo diz isso com essas palavras, a nossa vida é sobre morrer. Dia depois de dia, depois de dia, depois de dia, depois de dia, acorde e saia da sua casa para pregar o Evangelho e fazer desse o último dia da sua vida. Então abra os olhos e contemple a glória de Deus. Porque é para esse lugar que a gente está indo e chega de uma igreja que vive como se o céu, como se o destino real, a vida real, fosse um conto de fada. Não é. Sabe o que vai acontecer com tudo que você tem aqui? Vai passar, vai virar pó. Vai ser reduzido a nada. De que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu senti hoje o Espírito Santo gerando no meu coração esse convite, e não é só hoje, na verdade ele vem falando isso comigo. Meu pai sabe, viveu orando isso outras vezes recentemente. Deus, eu quero viver uma vida de compromisso com a sua glória. Sabe, você quer se mover no poder de Deus. Você quer ser usado por Jesus. Você quer pregar o Evangelho e ver pessoas se converterem através da sua vida. Você quer impor as mãos sobre paralíticos, sobre pessoas no leito de morte, ver essas pessoas se levantarem saudáveis. Você quer ter palavras de conhecimento profundas, que atravessem o coração das pessoas e mostrem para elas que elas são amadas por Deus. Você quer se mover em milagres e naquilo que está escrito no livro. Abrace a vergonha. Abrace a vergonha. E eu tenho chegado nessa conclusão. Sabe? Por quê? Por que não avança? Por que não cresce mais? Por que eu não curo mais pessoas? Porque o poder de Deus não se manifesta com mais intensidade através da minha vida. O poder de Deus se manifesta através da minha vida, na medida da vergonha que eu estou disposto a passar por Ele. Na medida da morte que eu estou disposto a morrer por Ele. Então, muitas vezes, porque a gente vive e anda nessa mentalidade e nesse padrão de compromisso com a nossa glória, a gente quer colocar a mão na cabeça do cara de roda e ele levantar e andar. Quanta glória! Para mim. Para mim. Eu vou contar para todo mundo. E eles vão falar, uau, Wesley. Não estou dizendo que contar testemunho é errado, ok? Se isso passou brevemente pela sua cabeça, esqueça isso, não tem a ver com isso. Mas entenda o que eu realmente estou dizendo. Eu quero que aconteça isso.
as pessoas vão me admirar, ou eu vou olhar e vou falar, nossa, cara, que coisa legal que aconteceu, que coisa incrível que eu estou vivendo. Mas sabe por que não acontece? Porque eu não quero isso o bastante para colocar a mão na cabeça do cara na cadeira de roda e ele não levantar. E eu passar vergonha. Entende? Eu quero que as pessoas sejam salvas. Mas eu quero o suficiente para ter que ir pregar o evangelho e a pessoa ser grossa comigo. Eu quero que Deus se mova através da minha vida, mas eu não quero o bastante para comprometer, para isso custar algo para mim. Mas o evangelho custa tudo. E quando você morre, e você se torna inteiramente sobre a glória de Deus, então o Espírito Santo, ele pode se mover com toda a liberdade, com todo o seu poder, em toda a sua autoridade, através da sua vida, porque isso não vai matar você para aquilo que é eterno. Porque isso não vai consumir o seu coração. E você vai olhar para isso e você vai falar, uau, que coisa linda que Deus fez. E você vai render glórias com toda a sinceridade do seu coração a Deus. E o mundo vai ser trazido a um lugar de adoração. Quando a gente olha para esse lugar e a gente vê todas essas cadeiras vazias, como Eliel disse, isso tem que trazer um sentimento de... Posso falar indignação? Você fez 2 palavras lá. De profunda indignação para o nosso coração, porque Deus não está sendo suficientemente adorado. Porque mais pessoas deveriam estar rendendo glórias a Deus. E esse é o objetivo de tudo. A glória de Deus. Alguns anos atrás, eu saí com um pessoal para evangelizar. Hoje, boa parte deles está aqui, inclusive. Está aqui a Bia, a Stephanie, o Gui. A gente saiu para evangelizar. E aí a gente estava andando na praça lá à noite. Estava escuro já. E a gente viu esse grupo de moradores de rua. Eu nem sei mais, já faz muito tempo, eu esqueci alguns detalhes, infelizmente. Eu não sei mais como que eu soube que aquele cara estava precisando de alguma coisa. Se ele estava de óculos, né? Eu acho que ele estava com um óculos bem grosso, eu vi a grossura do óculos dele, e aí eu fui lá. E eu falei para ele, eu posso orar por você? E aí ele falou, pode. Eu falei, tira os óculos. Ele tirou os óculos, eu coloquei a mão sobre os olhos dele e eu ministrei cura sobre ele. Eu não sei quantas vezes mais, eu não lembro mais, foi 1 vez, foi 2 vezes, 3 vezes. Eu sei que a gente ministrou cura sobre ele e quando a gente tirou as mãos de cima dos olhos dele, ele estava enxergando e ele olhou a Bia de longe, ela tinha um detalhezinho na dobra do óculos, vermelho. No escuro, de longe. E ele olha para ela e ele levanta e ele fala, eu estou vendo o óculos dela, tem uma parte vermelha, vermelho ali, vermelho. E aí todos os moradores de rua que estão ali, subitamente, eu não sei para você, eu nem me dei conta como que eu caí nessa roda. De repente, todos os moradores de rua que estavam ali, 10 segundos antes, bebendo e fumando maconha, e todos eles estão em roda, de mãos dadas, cantando louvores a Deus. Esse é o objetivo. É para isso. Essa semana eu fui na academia e eu vi essa senhorinha, ela estava lá andando na esteira e eu vi ela fazer assim com a mão. Eu acabei o exercício que eu estava fazendo, fui atrás dela e falei assim, oi, tudo bem? Meu nome é Esley, como que você chama? Ela falou, Maria. Eu falei para ela, você está sentindo dor? Eu vi você mexer a mão assim. Aí ela falou, eu tenho artrose. Eu tenho artrose. Aí eu falei para ela, eu posso orar por você? Ela falou, pode? Eu falei, não. Eu falei para ela assim, eu vou orar por você. Você pode continuar andando, não precisa parar o seu exercício, mas eu vou orar por você. Aí eu falei, Pai, muito obrigado pela vida da Maria. Obrigado porque o Senhor a ama. Toda artrose, toda dor nas articulações, sai agora em nome de Jesus. Amém. Eu acabei de orar por ela e eu falei para ela assim, olha, continua fazendo o seu exercício.
Antes de você ir embora da academia, me procure e me fala como você está, se a sua dor, se você voltou a sentir a sua dor. E aí, depois, antes dela ir embora, ela veio até mim sorrindo e ela falou assim, eu não senti mais nada. E aí eu disse para ela, Deus é bom. E sabe o que ela disse para mim? Ela disse, Deus é Pai. Louvor. Glória de Deus. Glória de Deus. É para isso que se cura os doentes. É para isso que se tem palavras de conhecimento na rua. É para isso que se fala do Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor. Glória para Deus. Glória, glória, glória para Deus. Então, se eu puder ter alguma expectativa no meu coração sobre como você vai sair daqui hoje, a minha expectativa é que você vai sair por aquela porta para morrer. Que você vai acordar amanhã e você vai viver o seu dia, como Paulo diz, buscando ativamente se tornar participante da alegria e dos sofrimentos de Cristo. Que você vai acordar e você vai pensar, eu vou pregar o Evangelho hoje tão radicalmente, com tanto amor, com tanta verdade, com tanta honestidade, com tanta ousadia, que eu não passo de hoje. E você vai fechar os seus olhos nesse mundo. E você vai abrir os seus olhos. E Jesus vai te coroar com uma coroa de glória. Mais de ti, Espírito Santo. Vitor, se você puder... Só o Vitor, por favor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Move a sua presença no nosso meio. O Evangelho é loucura, Senhor. Se o Senhor está derramando essa loucura santa sobre a vida de pessoas aqui hoje, eu peço que o Senhor comece a dar testemunho para elas através de manifestações do Seu Espírito. Deixe elas sentirem que elas estão sendo tocadas. Deixe elas sentirem que o Senhor está derramando algo sobre elas agora, Deus. Mais da sua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor comece a batizar pessoas nessa noite com poder para morrerem pelo nome de Jesus. Eu peço que o Senhor me batize nessa noite com poder para morrer pelo nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor, a primeira pessoa em Vinhedo, em Valinhos, envolvida no meio de um tumulto porque estava pregando o Evangelho. Eu peço que o Senhor gere essa loucura no nosso espírito, no nosso coração. Vem com essa chama, esse fogo de compromisso com a sua glória, Senhor. Vem com esse fogo de compromisso com a sua glória. Vem destruir dentro de nós todo o compromisso que a gente tem com a nossa própria glória.